Durante o século XIX, em meio à expansão para o oeste americano, milhares de famílias deixaram tudo para trás em busca de uma nova vida. Caravanas avançavam por terras desconhecidas, movidas pela fé, pela esperança e pela promessa de liberdade. Mas entre essas jornadas rumo ao desconhecido, havia aquelas guiadas não apenas por mapas, e sim por visões. A família Oatman foi uma delas. Inspirada pelas pregações de líderes dissidentes, deixou para trás a segurança do meio-oeste e seguiu rumo a uma terra distante, isolada, envolta em incertezas. A promessa era de paz. O que encontraram foi o oposto, um destino cruel e inimaginável. O que levou essa família a tomar decisões tão ousadas e tão fatais. E como uma jovem chamada Olive Oatman, marcada por tragédias irreparáveis e por uma tatuagem indelével no rosto, se tornaria um dos símbolos mais enigmáticos do Velho Oeste. Esta é uma história real, de fé, de perda, de sobrevivência. Fique conosco e descubra a trajetória de uma jovem levada ao limite e de um irmão que jamais desistiu de encontrá-la. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. Raízes e sonhos. A jornada da família Oatman para o Oeste. Royce Oatman, nascido em 1809 no estado de Vermont, era um homem trabalhador, temente a Deus e movido por um espírito aventureiro que o levaria a buscar uma vida melhor para sua crescente família. Em 1832, casou-se com Mary Ann Sperry, nascida em 1813. Juntos, personificavam o ideal da família pioneira. Enfrentavam os desafios da vida rural, enquanto buscavam um propósito maior por meio da fé. Originalmente metodistas, os Oatman encontraram um novo rumo espiritual nos ensinamentos de James Colin Brewster, um dissidente do movimento Mormon principal, que havia se estabelecido em Kirtland, Ohio, e posteriormente em Illinois. Brewster, um jovem que alegava receber revelações divinas, formou seu próprio grupo religioso, conhecido como os Brewsterites ou Igreja de Cristo. Ele se opunha à liderança de Brigham Young, que sucedeu Joseph Smith após seu assassinato em 1844, e rejeitava práticas como a poligamia, que começavam a ganhar espaço entre os Mormons de Utah. Mais crucialmente para a família Oatman, Brewster proclamava que o verdadeiro lugar de reunião para os santos não era o grande lago Salgado, mas sim uma terra prometida na confluência dos rios Gila e Colorado, na atual região de fronteira entre o Arizona e a Califórnia. Essa visão de uma terra de Bazã bíblica, um refúgio de paz e prosperidade, exerceu um poderoso fascínio sobre Royce Oatman. Olive Ann Oatman nasceu em 7 de setembro de 1837, em La Harpe, condado de Hancock, Illinois. Ela era a sexta entre os 7 filhos do casal. Seus irmãos incluíam Lorenzo Dow, nascido em 1836, Lucy, nascida em 1834, Royce Jr., nascido em 1839, Mary Ann, nascida em 1843, frequentemente chamada de Mercy Ann, para diferenciá-la da mãe, e Charity Ann, nascida em 1846. O caçula, Roland, nasceu por volta de 1849 ou 1850, pouco antes ou durante os preparativos para a grande viagem rumo ao oeste. A vida dos Oatman em Illinois, embora marcada por dificuldades típicas da vida rural, era relativamente estável, centrada na agricultura e nos princípios da fé brewsterita. As crianças cresciam imersas nos ensinamentos religiosos e nas responsabilidades do trabalho familiar.
A decisão de Royce Oatman de desarraigar sua família e empreender a perigosa jornada para o oeste foi tomada em 1849. Movido pela convicção nas profecias de Brewster e, possivelmente, pelo desejo de escapar das dificuldades econômicas ou das tensões religiosas que permeavam o meio-oeste, Royce vendeu sua propriedade e começou os preparativos. A ideia de uma caravana liderada por Brewster rumo a um destino divinamente escolhido parecia oferecer esperança e um novo começo. Em 5 de agosto de 1850, a família Oatman juntou-se a uma companhia de aproximadamente 90 Brewsterites em Independence, Missouri. Este era um dos principais pontos de partida para as caravanas que se aventuravam pelas trilhas do Oregon, da Califórnia e de Santa Fé. A jornada que se iniciava era uma empreitada árdua e cheia de incertezas, um teste de fé e resistência física. Desde o início, a liderança de James Brewster se mostrou problemática. Suas supostas revelações divinas frequentemente entravam em conflito com as realidades práticas da viagem e com as necessidades do grupo. As tensões internas aumentaram à medida que a caravana avançava lentamente pelo território do Kansas e do Colorado. As dificuldades inerentes a tal viagem, escassez de suprimentos, doenças, o perigo de animais selvagens e a ameaça de encontros hostis com tribos nativas americanas, cujas terras estavam sendo atravessadas, começaram a cobrar seu preço. Próximo a Santa Fé, no Novo México, no início de 1851, as divergências dentro do grupo atingiram um ponto crítico. Muitos membros da caravana, desiludidos com a liderança de Brewster e temerosos dos perigos da rota proposta por ele, que seguia para o sul através de territórios áridos e pouco conhecidos, decidiram se separar. Alguns optaram por permanecer no Novo México, enquanto outros buscaram rotas mais seguras e estabelecidas para a Califórnia. Brewster, por sua vez, já havia se estabelecido em Socorro, conforme registros da época. Ali, ainda reivindicava o título de profeta, embora sua credibilidade estivesse em declínio. Sem apoio consistente e diante do colapso de sua autoridade, foi forçado a abandonar o plano de liderar seus seguidores até Bazan, o local utópico prometido em suas visões. Royce Oatman, no entanto, permaneceu fiel à visão original de Brewster, ou pelo menos à sua própria interpretação dela. Ele, juntamente com algumas outras famílias, totalizando cerca de 20 a 30 pessoas, decidiu continuar a jornada para o sul, seguindo o curso do rio Gila. Esta era uma rota notoriamente perigosa, conhecida por seus desertos inóspitos, escassez de água e pela presença de tribos como os Apaches, que frequentemente resistiam à invasão de seus territórios. A teimosia de Royce, ou sua fé inabalável, o impediu de considerar alternativas mais prudentes, uma decisão que teria consequências trágicas. À medida que o pequeno grupo avançava, as dificuldades se intensificaram. O terreno era brutal, a comida escasseava e os animais de tração começavam a sucumbir à exaustão e à falta de pasto. Uma a uma, as outras famílias que acompanhavam os Oatman foram desistindo, buscando outras rotas ou simplesmente parando, incapazes de prosseguir. Por fim, a família Oatman se viu sozinha, isolada em uma das regiões mais inóspitas da América do Norte. Lorenzo Oatman, em seu relato posterior, descreveria o crescente desespero de seus pais e a fome que se abateu sobre eles. Em meados de fevereiro de 1851, a família Oatman, reduzida a um estado de extrema debilidade, alcançou um trecho do rio Gila, conhecido posteriormente como Oatman Flat ou Massacre Flat, aproximadamente 130 a 145 quilômetros a leste do que hoje é Yuma, Arizona. Eles estavam exaustos e com pouca esperança. Foi neste cenário de desolação que o destino os confrontou da forma mais brutal.
Em 18 de fevereiro de 1851, algumas fontes citam o dia 19, enquanto a família lutava para mover sua carroça por um terreno difícil, um grupo de nativos americanos se aproximou. A identidade exata dessa tribo tem sido objeto de debate histórico. Os primeiros relatos, incluindo o de Lorenzo, frequentemente os identificavam como Apaches. No entanto, investigações posteriores e o próprio testemunho de Olive sugerem que o grupo atacante era provavelmente de Yavapais ocidentais, também conhecidos na época de forma um tanto pejorativa e imprecisa, como Tonto Apaches ou simplesmente Apaches, por colonos que não distinguiam claramente entre os diferentes grupos Yavapai e Apache. É crucial entender que, para os nativos, a chegada de colonos representava uma ameaça direta aos seus territórios de caça, fontes de água e modo de vida, levando a conflitos inevitáveis. Segundo os relatos, os nativos inicialmente pediram comida e tabaco. Royce Oatman, cujos suprimentos estavam perigosamente baixos, teria hesitado ou oferecido uma quantidade considerada insuficiente. A tensão aumentou rapidamente e a situação degenerou em violência. Os nativos, armados com porretes e possivelmente lanças ou flechas, atacaram a família com fúria avassaladora. O massacre foi rápido e brutal. Royce Oatman, sua esposa Mary Ann, que estava com o bebê Roland nos braços, e 4 de seus filhos, Royce Jr., 11 anos, Lucy, 16 anos, Charity Ann, 4 anos, e o bebê Roland, foram mortos no local. Seus corpos foram deixados espalhados ao redor da carroça destruída, um testemunho silencioso da selvageria que podia eclodir na fronteira. Em meio ao horror e ao caos, Lorenzo, então com 15 anos, foi espancado e deixado como morto. Ele sofreu ferimentos graves na cabeça, mas por um milagre sobreviveu ao ataque inicial, embora inconsciente. Olive, com 14 anos, e sua irmã mais nova, Mary Ann, a quem Olive chamaria de Mercy Ann, de apenas 7 anos, foram as únicas poupadas da morte imediata. Elas foram levadas cativas pelo grupo atacante. Os motivos para poupá-las não são totalmente claros. Talvez fossem vistas como potenciais trabalhadoras, esposas, ou mesmo como moeda de troca. Após o massacre, os captores saquearam a carroça dos Oatman, levando quaisquer itens que considerassem de valor, principalmente alimentos e cobertores. Olive e a pequena Mary Ann, traumatizadas, aterrorizadas e em estado de choque, foram forçadas a acompanhar seus captores, iniciando uma jornada para o desconhecido. Elas deixaram para trás a cena de carnificina indescritível, os corpos de seus pais e irmãos e toda a vida que haviam conhecido. Algum tempo depois do ataque, Lorenzo recobrou a consciência. Ele se viu sozinho, cercado pela terrível visão de sua família massacrada. Gravemente ferido, com o crânio fraturado, ele conseguiu, com uma força de vontade extraordinária, arrastar-se para longe do local, buscando ajuda. Após vários dias de sofrimento e delírio, vagando pelo deserto escaldante, ele foi encontrado por outros emigrantes ou, segundo algumas versões, por índios Pima amigáveis, que o levaram a um assentamento de colonos. A notícia do massacre Oatman começou a se espalhar lentamente pela fronteira, mas para Olive e Mary Ann, o mundo havia se reduzido à incerteza do cativeiro. O sonho de uma terra prometida havia se afogado em sangue nas margens do rio Gila. A provação de Olive Oatman estava apenas começando, e os anos que se seguiriam testariam os limites de sua resistência e moldariam sua identidade de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado. Sobrevivência e servidão. Os anos entre os Yavapais e a chegada aos Mojaves. A poeira do deserto ainda pairava sobre a cena do massacre, quando Olive Oatman e sua irmã mais nova, Mary Ann, foram arrancadas da brutal realidade da morte de sua família e mergulhadas no desconhecido do aterrorizante cativeiro. O dia 18 de fevereiro de 1851
marcou não apenas o fim trágico da jornada da família Oatman em busca de uma terra prometida, mas também o início de um longo e árduo cativeiro para as duas irmãs sobreviventes. Seus captores, provavelmente um grupo de Yavapais ocidentais, embora frequentemente referidos nos relatos da época como Apaches, não demonstraram qualquer compaixão pelas meninas traumatizadas. O choque e o luto foram abruptamente interrompidos pela necessidade imediata de seguir em frente sob a ameaça constante. A jornada com os Yavapais começou imediatamente após o massacre. As meninas, exaustas, famintas e aterrorizadas, foram forçadas a caminhar por um terreno árido e difícil, seguindo para o norte, afastando-se do rio Gila em direção às montanhas. A paisagem do sudoeste americano, com seus cactos altos, rochas íngremes, calor intenso do dia e noites frias, tornou-se o cenário constante do seu sofrimento. Olive, em seus relatos posteriores, compilados principalmente pelo reverendo Royal Stratton no livro Life Among the Indians, mais tarde renomeado Captivity of the Oatman Girls, descreveria a brutalidade da marcha. Qualquer sinal de fraqueza ou hesitação era recebido com ameaças ou violência física. A pequena Marianne, em particular, lutava para acompanhar o ritmo, e Olive frequentemente tentava protegê-la e ajudá-la, dividindo o fardo dos poucos pertences que lhes eram permitidos, assim como dos suprimentos saqueados que os nativos as obrigavam a carregar. A comunicação era praticamente impossível. As meninas não entendiam a língua de seus captores, e estes demonstravam pouco interesse em suas súplicas ou lágrimas. A comida era escassa e consistia no que os Yavapais conseguiam caçar ou coletar: raízes, sementes, pequenos animais e, ocasionalmente, carne de veado ou coelho. Frequentemente as meninas recebiam apenas os restos ou as porções menores, exacerbando sua fome e fraqueza. A água era um bem precioso e a sede era uma companheira constante. Após vários dias de uma marcha exaustiva, o grupo chegou ao principal acampamento ou aldeia dos Yavapais, localizada em um vale montanhoso, provavelmente na região central do Arizona. A vida entre os Yavapais, conforme descrita por Olive, foi de servidão e miséria. As meninas eram tratadas como escravas, forçadas a realizar tarefas pesadas e degradantes, como buscar lenha e água, carregar fardos pesados, ajudar no processamento de alimentos como moer sementes em metates e outras atividades domésticas. Eram frequentemente ridicularizadas e maltratadas, não apenas pelos adultos, mas também pelas crianças da tribo. A falta de higiene e a dieta pobre contribuíam para sua saúde debilitada. Olive relatou que viviam em constante medo e que a esperança de resgate parecia diminuir a cada dia que passava. Durante esse período, que durou aproximadamente um ano, Olive e Marianne agarravam-se uma à outra em busca de consolo. A fé religiosa, inculcada por seus pais, era uma fonte de força, embora posta à prova diariamente. Elas oravam juntas secretamente, relembrando hinos e passagens bíblicas, tentando manter viva a chama da esperança em meio ao desespero. Olive vivia preocupada com a saúde frágil de Marianne. No início de 1852, ocorreu uma mudança significativa no destino das irmãs Oatman. Um grupo de comerciantes mojaves visitou a aldeia Yavapai. Os mojaves, que viviam ao longo do Baixo Rio Colorado, perto da atual Needles, Califórnia, tinham relações comerciais com várias tribos da região, incluindo os Yavapais. Durante essa visita, os mojaves demonstraram interesse pelas meninas. Após algumas negociações, que, segundo Olive, envolveu a troca de alguns cavalos, cobertores e outros bens, os Yavapais concordaram em vender Olive e Marianne aos mojaves.
Para as meninas, essa troca representava uma nova incerteza, mas também uma tênue esperança de que suas condições pudessem melhorar, ou que talvez estivessem mais próximas de um possível resgate, já que os Mojaves tinham mais contato com rotas comerciais e assentamentos brancos. A jornada da aldeia Yavapai até o território Mojave foi outra provação, embora talvez menos brutal do que a marcha inicial. Ao chegarem às aldeias Mojaves, localizadas em vales férteis ao longo do rio Colorado, as meninas notaram um ambiente diferente. As habitações dos Mojaves eram mais substanciais e eles praticavam a agricultura de forma mais extensiva, cultivando milho, feijão, abóbora e melões. Aparentemente, os Mojaves tinham um padrão de vida um pouco mais estável e menos nômade que os Yavapais daquela época. A recepção entre os Mojaves foi, inicialmente, uma mistura de curiosidade e, segundo Olive, uma certa benevolência, especialmente por parte da família do chefe, Corrote, espanhola, e sua esposa, a Espânio. Elas foram adotadas por esta família e sua condição geral melhorou em comparação com o tempo que passaram com os Yavapais. Embora ainda fossem, em certo sentido, cativas e tivessem que trabalhar, o tratamento era menos severo. Elas recebiam comida de forma mais regular e tinham um lugar para dormir. Olive e Mary Ann começaram a aprender a língua Mojave e a se familiarizar com seus costumes. Um dos aspectos mais distintivos e duradouros do tempo de Olive entre os Mojaves foi a tatuagem em seu queixo. Pouco depois de sua chegada, tanto Olive quanto Mary Ann foram tatuadas com marcas azuis no queixo, uma prática comum entre as mulheres Mojaves. O processo, realizado com espinhos de cacto e um pigmento feito de cinzas de plantas, era doloroso. Essas tatuagens consistiam em 5 linhas verticais que se estendiam do lábio inferior até a base do queixo, com possíveis variações ou adições de padrões de pontos. Para os Mojaves, essas tatuagens tinham um significado cultural e espiritual profundo, possivelmente relacionado à identidade tribal, status social ou crenças sobre a vida após a morte. Acreditava-se que apenas aqueles com tais marcas seriam reconhecidos por seus ancestrais no além. Embora Olive mais tarde expressasse sentimentos ambivalentes sobre as tatuagens, elas se tornariam sua característica física mais reconhecível e um símbolo indelével de seu cativeiro. Na época, no entanto, a tatuagem pode ter sido interpretada pelas meninas como um sinal de aceitação ou integração na tribo, ainda que forçada. A vida entre os Mojaves, embora melhor, não era isenta de dificuldades. As meninas ainda sentiam profundamente a falta de sua família e de seu antigo modo de vida. Elas continuavam a orar por libertação. Olive descreveu um período de relativa tranquilidade e adaptação, onde ela e Mary Ann participavam das atividades diárias da aldeia, como agricultura, coleta de alimentos e tecelagem. Elas desenvolveram laços com alguns membros da tribo, especialmente com a família que as adotou. Topeka, filha do chefe espanhola, e sua mãe, a Espânio, são frequentemente mencionadas como tendo demonstrado bondade para com as irmãs. No entanto, essa relativa estabilidade foi brutalmente interrompida por volta de 1853 a 1854. As datas exatas são difíceis de precisar. Uma seca severa atingiu a região, levando a uma quebra generalizada das colheitas. A fome se instalou nas aldeias Mojaves, afetando tanto os nativos quanto as meninas Oatman. Os suprimentos de comida diminuíram drasticamente e a desnutrição tornou-se generalizada. Este período de fome teve consequências devastadoras, especialmente para a jovem e já enfraquecida Mary Ann. Sua saúde, que nunca havia se recuperado totalmente das provações do cativeiro inicial e da vida entre os Yavapais, deteriorou-se rapidamente.
Apesar dos esforços de Olive para conseguir comida extra para ela e do cuidado que recebia da família Mojave adotiva, segundo algumas interpretações dos relatos de Olive, Mary Ann sucumbiu à fome e à doença. Ela faleceu nos braços de Olive. A morte de sua irmã mais nova foi um golpe devastador. Olive lamentou profundamente a perda de Mary Ann, que havia sido sua única companheira e fonte de consolo mútuo durante os anos de provação. Ela enterrou Mary Ann com a ajuda dos Mojaves, um momento de profunda tristeza e isolamento. Após a morte de Mary Ann, Olive mergulhou em um período de profundo luto e desespero. A fome continuava a assolar a região, e a própria Olive ficou gravemente doente, chegando perto da morte. Ela sobreviveu, segundo seus relatos, graças aos cuidados de Aespânio, a esposa do chefe, que dividia com ela as pequenas porções de comida. A perda de sua irmã intensificou seu desejo de retornar ao seu próprio povo, mas as chances de resgate pareciam mais remotas do que nunca. Ela estava agora completamente imersa na cultura Mojave, uma jovem branca com tatuagens tribais, vivendo entre um povo cujos costumes e língua ela havia aprendido, mas ao qual nunca pertenceria verdadeiramente em seu coração. Os anos seguintes seriam de contínua adaptação e uma espera angustiante, enquanto desconhecido para ela, seu irmão Lorenzo não havia desistido da esperança de encontrá-la. Integração e isolamento. A vida de Olive entre os Mojaves e a busca de Lorenzo. Com o passar do tempo e após a crise de fome ter diminuído com o regresso de colheitas mais favoráveis, a vida de Olive entre os Mojaves entrou numa nova fase. Embora permanecesse uma cativa, o seu estatuto parecia evoluir para algo mais próximo de uma integração, ainda que incompleta e marcada pela sua origem. Ela continuava a viver com a família de Hispaniola, que incluía a sua filha Topeka. Estas duas mulheres Mojaves são frequentemente citadas como tendo desenvolvido um laço de afeição com Olive, oferecendo-lhe um grau de companheirismo e proteção dentro da comunidade. Olive participava nas atividades cotidianas das mulheres Mojaves. Aprendeu a língua Mojave fluentemente, compreendia os seus costumes, rituais e a sua visão do mundo. Os Mojaves eram um povo agrícola, e a sua vida estava intrinsecamente ligada aos ciclos do rio Colorado, que fertilizava as suas terras. Olive teria testemunhado e participado nas suas cerimônias e celebrações, como as danças e os cantos que marcavam eventos importantes. Apesar desta aparente assimilação, é crucial notar que Olive nunca se considerou verdadeiramente uma Mojave. A sua fé cristã, embora testada e praticada em segredo, permaneceu um pilar da sua identidade. Ela continuava a recordar os ensinamentos dos seus pais e a sonhar com o regresso ao mundo dos brancos. As tatuagens azuis no seu queixo, uma marca indelével da sua vida entre os Mojaves, eram um lembrete constante da sua condição. Embora para os Mojaves fossem um sinal de pertencimento, para Olive mais tarde seriam um símbolo complexo da sua aprovação. Existem debates e especulações entre historiadores sobre a natureza exata da relação de Olive com os Mojaves durante estes anos. Alguns relatos sugerem que ela poderia ter sido casada com um homem Mojave ou ter tido filhos, mas não há evidências concretas e irrefutáveis para confirmar estas alegações. E o próprio relato de Olive, conforme narrado por Stratton, nega veementemente qualquer união marital ou descendência. É mais provável que ela tenha sido vista como uma propriedade valiosa ou como um membro adotado da família do chefe, gozando de um estatuto ambíguo. A sua sobrevivência dependia da sua capacidade de se adaptar e de não desafiar as normas da tribo. Enquanto Olive vivia esta existência isolada no Vale do Colorado, desconhecia por completo que o seu irmão Lorenzo não só sobrevivera ao massacre, como também não perdera a esperança de encontrar Olive e Mary Ann.
Após ter sido resgatado e recuperado de seus ferimentos, Lorenzo passou os anos seguintes tentando incansavelmente chamar a atenção para o fato de que suas irmãs estavam em cativeiro. Escreveu cartas, contatou autoridades militares e civis e juntou-se a expedições que passavam pela região, sempre na esperança de obter alguma notícia. Sua persistência era notável, especialmente considerando os recursos limitados e a vastidão do território onde suas irmãs poderiam estar. Por volta de 1855, começaram a chegar a Forte Yuma rumores sobre uma jovem branca vivendo entre os Mojaves. Forte Yuma era um posto militar e comercial estabelecido na confluência dos rios Gila e Colorado, na atual fronteira entre a Califórnia e o Arizona. O forte era um ponto crucial de contato entre colonos, comerciantes e várias tribos nativas da região. A presença de uma cativa branca entre os indígenas não era um fenômeno inédito, mas cada caso despertava interesse e, por vezes, mobilizava esforços de resgate. Henry Grinnell, que, segundo algumas fontes, era amigo de Lorenzo ou tomou conhecimento da história por meio dos seus esforços, ouviu os rumores e se interessou pelo caso. Grinnell, também conhecido como Francisco, um indígena Quechan, Yuma, que trabalhava como mensageiro e intérprete no forte, desempenhou um papel crucial. Foi ele quem, a pedido das autoridades do forte ou por iniciativa própria, motivado por recompensa ou compaixão, levou a mensagem aos Mojaves. No final de 1855, ou início de 1856, as notícias sobre os esforços para localizar Olive chegaram aos ouvidos do tenente-coronel Martin Burke, o comandante de Forte Yuma, ou de outras autoridades do forte. A pressão para investigar a veracidade dos rumores e tentar o resgate aumentou. Foi então que Francisco foi enviado à aldeia Mojave com uma mensagem clara. Exigia-se a libertação da cativa branca. A mensagem vinha acompanhada de ameaças de retaliação militar, caso os Mojaves se recusassem a cooperar, e também de promessas de presentes e mercadorias, como cavalos e cobertores, caso Olive fosse entregue sã e salva. A chegada de Francisco e a exigência do forte colocaram os Mojaves em uma posição delicada. Olive vivia entre eles havia quase 5 anos. Alguns membros da tribo, especialmente a família que a havia adotado, haviam desenvolvido afeição por ela. Outros poderiam vê-la como um membro integrado da comunidade ou como uma posse valiosa. A decisão de entregá-la não seria fácil e provavelmente gerou um debate considerável nos conselhos tribais. Havia o medo das represálias dos americanos, mas também a relutância em ceder a uma exigência externa e perder alguém que, de certa forma, havia se tornado parte do cotidiano da tribo. Segundo o relato de Olive, houve grande comoção na aldeia Mojave quando a exigência do forte foi apresentada. Ela própria foi mantida isolada durante parte das deliberações, incerta quanto ao seu destino. Alguns Mojaves se opunham veementemente à sua libertação, chegando a ameaçá-la de morte para evitar que fosse entregue. No entanto, a ameaça do poderio militar americano e a promessa de bens valiosos acabaram pesando mais na decisão. O chefe Espanhola, embora relutante, e outros líderes Mojaves concordaram em libertar Olive. Topeka, a filha do chefe, teria chorado amargamente diante da perspectiva da partida de Olive. Após vários dias de tensas negociações e deliberações internas, a decisão foi tomada. Olive seria levada a Forte Yuma. Sua partida da aldeia Mojave, onde passara uma parte significativa da adolescência, foi um momento carregado de emoções complexas. Por um lado, a perspectiva da liberdade e do reencontro com seu próprio povo era avassaladora. Por outro, deixava para trás pessoas com quem convivera intimamente em um ambiente que, apesar de tudo, havia se tornado seu mundo.
A viagem de cerca de 20 dias, desde a aldeia Mojave até Fort Yuma, provavelmente no final de fevereiro de 1856, foi supervisionada por Francisco e um pequeno grupo de Mojaves. Olive estava vestida com roupas tradicionais mojaves, uma saia feita de casca de árvore, e seu corpo estava pintado, além das tatuagens permanentes no queixo. Sua aparência era a de uma mulher indígena. A chegada a Fort Yuma, em 28 de fevereiro de 1856, marcou o fim do cativeiro. Foi recebida com espanto e curiosidade pelos soldados e civis do forte. Sua primeira preocupação foi pedir roupas ocidentais, pois sentia-se constrangida com seu traje mojave. Rapidamente lhe providenciaram um vestido. O reencontro com a cultura da qual havia sido arrancada tão brutalmente estava prestes a começar. Mas a Olive, que emergia do cativeiro, não era mais a mesma menina levada pelos Yavapais. Carregava consigo as marcas físicas e emocionais de uma experiência que poucos poderiam compreender. A notícia de sua libertação se espalharia rapidamente e o reencontro com o irmão Lorenzo seria o próximo capítulo emocionante e comovente de sua extraordinária jornada. O resgate e o reencontro, o fim do cativeiro e o retorno à sociedade. A notícia da libertação de uma cativa branca se espalhou rapidamente. Em Fort Yuma, Olive foi tratada com gentileza e cuidado, mas também foi alvo de inúmeras perguntas sobre sua aprovação. A barreira linguística inicial, já que ela falava Mojave fluentemente, mas seu inglês estava enferrujado e hesitante após anos de desuso, foi gradualmente superada. Todos queriam ouvir sua história, uma narrativa de horror, sobrevivência e perda. Um dos momentos mais aguardados e emocionantes foi o reencontro com seu irmão Lorenzo. Ele, que nunca perdera a esperança de encontrar as irmãs, vivia na Califórnia, na região de El Monte, perto de Los Angeles. Ao receber a notícia da libertação de Olive, viajou apressadamente para Fort Yuma. O reencontro, ocorrido algumas semanas após a chegada de Olive ao forte, foi profundamente comovente. Lorenzo, agora um jovem adulto, mal reconheceu a irmã, transformada pela experiência e pelas marcas no rosto. Olive, por sua vez, encontrou no irmão o único elo vivo com a família que perdera de forma tão trágica. Abraçaram-se longamente, chorando tanto a perda dos pais e dos irmãos mais novos, quanto a alegria indescritível de se reencontrarem contra todas as probabilidades. Para Lorenzo, era a confirmação de que seus anos de busca incessante não tinham sido em vão. Para Olive, era o primeiro passo real para fora da sombra do cativeiro. De Fort Yuma, Olive e Lorenzo viajaram para a Califórnia. Sua história já havia começado a circular nos jornais, e sua chegada a locais como Los Angeles e posteriormente ao Vale de Santa Clara, onde tinham parentes, foi acompanhada de grande interesse público. Olive se tornou uma celebridade instantânea, uma figura que encarnava os perigos e os dramas da fronteira americana. As pessoas se acotovelavam para vê-la, ouvir fragmentos de sua história e observar as misteriosas tatuagens em seu queixo, que se tornaram seu símbolo mais visível e intrigante. Marcas do passado, uma nova vida. A história de Olive Oatman e o seu legado. Em 1857, um pastor metodista chamado Royal Stratton abordou Olive e Lorenzo com a proposta de escrever um livro sobre suas experiências. Stratton, vendo o potencial sensacionalista e moral da história, entrevistou Olive extensivamente e também Lorenzo. O resultado foi o livro Life Among the Indians, or The Captivity of the Oatman Girls. O livro foi um enorme sucesso de vendas, passando por múltiplas edições e tornando-se um dos cativeiros narrativos mais populares do século XIX. Os lucros do livro ajudaram Olive e Lorenzo a financiar sua educação. Em 1857,
Ambos se matricularam na Universidade do Pacífico, em Santa Clara, Califórnia, embora Olive frequentasse o departamento preparatório feminino. Olive esforçou-se para se readaptar à vida civilizada, aprendendo novamente as normas sociais, a etiqueta e os estudos formais que lhe tinham sido negados. Não foi um processo fácil. Carregava consigo o peso do trauma, a dor da perda e a estranheza de ser uma figura pública constantemente observada e julgada. Suas tatuagens eram uma fonte particular de angústia, marcando-a como diferente e atraindo olhares indesejados. Olive e Stratton também embarcaram numa série de palestras para promover o livro. Nessas apresentações, Olive contava sua história a audiências fascinadas por todo o país, especialmente no leste. Essas aparições públicas, embora financeiramente benéficas, eram emocionalmente desgastantes. Reviver constantemente suas experiências traumáticas diante de estranhos cobrava um preço elevado. Ela era frequentemente retratada como uma heroína trágica, símbolo da vulnerabilidade da mulher branca na fronteira e da suposta selvageria dos povos indígenas. Em novembro de 1865, Olive Altman casou-se com John Brent Fairchild, um próspero criador de gado e banqueiro de Sherman, Texas. Eles haviam se conhecido anos antes, durante uma das palestras de Olive em Michigan. O casamento representou para Olive um novo começo. Essa união trouxe estabilidade financeira e legitimidade social a Olive e marcou o início de uma retirada quase completa da vida pública. Contudo, também representou certo controle. Fairchild assumiu a administração dos direitos do livro e, segundo relatos, destruiu diversas cópias do relato de Stratton, talvez numa tentativa de proteger Olive, mas também de apagar uma parte da sua história. Em 1872, o casal mudou-se para Sherman. Em 1876, adotaram uma menina, Mary Elizabeth, a quem chamavam carinhosamente de Mamie, em homenagem às mães de ambos. Embora nunca tenham tido filhos biológicos, a adoção consolidou a imagem de uma família respeitável e discreta na comunidade local. Em Sherman, Olive viveu de forma reservada, afastada dos holofotes. Evitava eventos sociais, cobria as tatuagens com véus ou maquiagem. Apesar da aparência de normalidade, o passado nunca a abandonou completamente. Sofria de dores de cabeça, crises nervosas e episódios de depressão, sintomas que hoje poderiam ser associados a um quadro de transtorno de estresse pós-traumático. Havia rumores de que mantinha comida escondida em casa, um reflexo do trauma da fome vivida durante o cativeiro. Seu silêncio e reclusão eram talvez formas de lidar com a dor emocional e o peso de ser constantemente lembrada do seu passado. Sua relação com o livro de Stratton também parece ter sido ambígua. Embora lhe tenha proporcionado segurança financeira e reconhecimento, também a fixou numa imagem pública que nem sempre correspondia à sua experiência real. John Fairchild, nesse contexto, assumiu um papel de protetor, mas também de guardião de uma narrativa que nem sempre era fiel à complexidade da mulher que Olive era. Existem relatos de que anos mais tarde, Olive teria tentado reencontrar alguns dos Mojaves com quem conviveu, incluindo Topeka. Uma história, possivelmente apócrifa, relata que ela avistou um grupo de líderes Mojaves em visita a Nova York e tentou se aproximar, mas foi impedida ou não conseguiu estabelecer contato. Esses episódios, se verdadeiros, sugerem uma ligação emocional não resolvida com seu passado e com as pessoas que, apesar de tudo, fizeram parte de sua formação. Olive Altman Fairchild faleceu em 20 de março de 1903, em Sherman, Texas, aos 65 anos, vítima de um ataque cardíaco. Foi enterrada no cemitério de West Hill, naquela mesma cidade. Sua história, contudo, não desapareceu. As tatuagens, sua sobrevivência e o livro de Stratton garantiram-lhe um lugar duradouro.
embora muitas vezes simplificado ou mal interpretado, na história do Oeste americano. A vida de Olive Oatman é um testemunho da resiliência humana diante da adversidade extrema. É também uma janela para as complexas e frequentemente brutais interações entre colonos e povos nativos durante a expansão para o Oeste. Sua trajetória levanta questões profundas sobre trauma, identidade, memória e a forma como as narrativas históricas são construídas e consumidas. Embora o livro de Stratton tenha moldado por muito tempo a percepção sobre sua vida, historiadores contemporâneos têm se dedicado a revisitar essa história de forma mais crítica, buscando distinguir os fatos da ficção sensacionalista e compreender melhor não apenas a perspectiva de Olive, mas também a dos povos nativos com quem ela viveu. A mulher por trás do mito era, sem dúvida, mais complexa do que a figura unidimensional frequentemente retratada. Uma sobrevivente que carregou, até o fim da vida, as marcas visíveis e invisíveis da sua extraordinária e trágica jornada.